Era mais uma manhã de segunda-feira no colégio, e de mim estava, como sempre, mergulhada em seus próprios pensamentos. Caminhava pelo corredor, os olhos atentos ao caderno nas mãos, tentando decifrar a última parte das equações discutidas na aula de física. As vozes e risadas ao redor pareciam distantes, quase como se pertencessem a outro universo. A escola estava cheia, como de costume, mas ele preferia aquele refúgio silencioso entre os números e fórmulas, longe dos olhares que sempre pareciam julgá-lo. Era o nerd da escola. Não sofria bullying constante, mas também não ocupava o topo da cadeia social. Já havia aceitado seu lugar, uma existência tranquila, ainda que um tanto solitária. Suspirou baixinho, como quem carrega o peso de uma rotina previsível. Era sempre o mesmo, o alvo fácil das piadinhas, o solitário que ninguém se dava ao trabalho de conhecer. Com o tempo, acostumou-se à invisibilidade. As piadas vinham e iam como nuvens, rápidas, passageiras, servindo de entretenimento barato para quem precisava rir de alguém. Mas ele já não ligava tanto para isso. Ainda assim, havia algo na dinâmica da escola, nos outros, que o deixava sempre em estado de alerta. Carregava seus próprios fardos, a pressão por excelência, a necessidade de ser sempre o melhor, e uma solidão que o acompanhava entre os livros e cadernos. Mas aquela paz habitual não duraria. Risadas altas e vozes estridentes preencheram o corredor, rompendo o frágil silêncio. Ele não precisou olhar para saber de onde vinham. Era o grupo de Jong-gu, o garoto problema, o enigma ambulante. Com os cabelos bagunçados, piercings discretos e aquele olhar sempre desafiador, o outro garoto parecia ter o dom de transformar qualquer lugar em um campo de tensão, sempre pronto para o confronto, fosse com o mundo ou com ele mesmo. Mas aquilo nunca impressionou de mim. Sabia bem o valor de uma fachada. Ele também usava a sua, embora de um jeito bem diferente. Porém, havia algo no Dion que, apesar de toda a pose de não estou nem aí, deixava o parque inquieto. Uma inquietação incômoda, daquelas que ele tentava ignorar a todo custo. Evitava encará-lo diretamente, pois sabia que, se o fizesse, poderia enxergar algo além da fachada. Um olhar mais profundo, mais humano, algo que não combinava com a imagem de bad boy que o Moreno fazia questão de sustentar. Perdido nesses pensamentos, mal percebeu quando virou a esquina. Só se deu conta do que acontecia ao colidir com alguém, e não era qualquer pessoa. O impacto quase o fez cair para trás. Por reflexo, se apoiou na parede, tentando recuperar o equilíbrio. Os fios loiros balançaram no susto, e ele prendeu o fôlego por um instante. Ei, cuidado! Exclamou, tentando manter a compostura. Ergueu o olhar, parando um pouco abaixo do peito de quem estava à sua frente. Era ele. Jong-gu, diferente do que se esperava, não estava irritado. Apenas o fitava, em silêncio, com os olhos cravados em seu rosto. Por um breve segundo, havia algo vulnerável ali, desconcertante. Mas essa impressão logo se esvaiu quando ele falou, usando o mesmo tom de desdém de sempre. Ah, desculpa, nerd, murmurou com uma expressão impassível que de mim já conhecia bem. Não havia verdadeira hostilidade no tom, mas tampouco gentileza. Ele se afastou lentamente, tentando esconder o desconforto que aquela situação provocava. Não era comum ser o centro das atenções, muito menos as de Jong-gu. E, sinceramente, não queria ser. Preferia um mundo previsível dos números, onde as respostas eram exatas e ninguém o encarava como se pudesse vê-lo de verdade. Não foi nada, respondeu quase em um sussurro. Já segurava a alça da mochila, pronto para seguir em frente. Mas hesitou. Sentiu o olhar dele ainda fixo em si, como se algo o impedisse de simplesmente virar as costas. E o outro não recuou. Permaneceu ali, imóvel, como se ponderasse uma decisão silenciosa. Os olhos escuros o analisavam com atenção, e de novo, aquele olhar. Não era provocação, era quase curiosidade, como se enxergasse além da superfície. Você não vai me deixar ir tão fácil assim, vai? Perguntou, num tom inesperadamente suave. De mim arqueou uma sobrancelha, confuso. Aquela voz. Não combinava com a figura arrogante que costumava encontrar pelos corredores. Pela primeira vez, parecia que ele queria ouvir uma resposta. Parker não sabia o que pensar. John nunca tinha falado com ele daquele jeito antes, na real. Nunca tinham trocado uma palavra sequer o ano inteiro. Jimin sempre foi só mais um na multidão, alguém que o Jong-gu provavelmente nem notava, a não ser quando queria soltar uma piadinha ou desprezar alguém. O que você quer? Soltou, tentando manter a postura, mas por dentro estava totalmente perdido. Não fazia ideia do que fazer com aquilo. Não fazia ideia do que fazer com Jong-gu. Queria só sair dali, mas, ao mesmo tempo, tinha alguma coisa nele que chamava a atenção. Algo que de mim não sabia nomear, mas que bagunçava tudo por dentro. Jong-gu pareceu pegar no pulo a resposta direta. Franziu a testa, piscou como se processasse e então soltou um sorrisinho de canto. Não era aquele sorrisinho debochado de sempre. Tinha algo diferente ali. Um pouco menos escudo, um pouco mais
Gente, não tô pedindo desculpas, se é isso que você acha. Disse num tom mais baixo, quase casual. Mas, sei lá, aqueles idiotas não me deixam em paz. Tão sempre me enchendo o saco. Jimin piscou surpreso. Não esperava ouvir aquilo da boca de Jungwoo. Ele parecia sincero, desconfortável até. E isso não combinava nada com o cara cheio de si que ele costumava ver pelos corredores. Nem precisa pedir desculpas. Eu só. Hesitou, olhando para o lado, como se procurasse um ponto de fuga. Ele não queria se meter, não queria se enfiar nos dramas de Jonggu, mas alguma coisa ainda o prendia ali, um fio invisível, insistente. Eu já tenho problemas demais, não quero me envolver. Completou, tentando ser direto, simples. Deu um passo para sair dali, decidido a encerrar a conversa. Mas antes que pudesse seguir, uma mão seguiu na frente dele, bloqueando o caminho. Jonggu estava parado ali, com uma expressão diferente, mais séria, quase pensativa. O olhar dele já não tinha aquele brilho provocativo, e isso fez de mim travar. Não vai ser assim, murmurou, a voz baixa demais, quase como se estivesse falando para si mesmo. Ele não parecia bravo, nem arrogante, só parado ali, esperando alguma coisa. Jimmy não fazia ideia do que, mas sentiu o peso da presença dele com mais intensidade do que gostaria de admitir. Quis dar um passo para trás, mas não conseguiu. O jeito que Jonggu olhava para ele o mantinha preso. Tinha alguma coisa acontecendo ali. Ele só não sabia o que. E, sinceramente, isso o deixava ainda mais confuso. Eu só quero ir embora. Jimmy soltou um suspiro, sentindo a voz vacilar um pouco. A verdade é que já estava começando a se sentir estranho. Não só no corpo, por estar ali parado sem saber o que fazer, mas por dentro também. Tinha alguma coisa naquela situação que não parecia simples, e ele sentia isso no ar. Antes que pudesse dar o próximo passo, Jonggu abaixou a mão devagar. Não estava mais bloqueando o caminho, mas continuava ali, parado, com os olhos cravados nele. Jimmy entendeu na hora. Ele podia sair, claro, mas aquela conversa ainda não tinha terminado. Mesmo assim, virou as costas e começou a andar. Só queria deixar tudo aquilo para trás. Queria esquecer o jeito estranho que Jonggu o olhava. Queria parar de pensar no que aquilo tudo significava. Mas, a cada passo, sentiu o olhar de Jonggu queimando nas costas. Um peso estranho. Uma presença que não se apaga. Tinha algo diferente ali. Algo que de mim não conseguia explicar. E, mesmo sem querer admitir, ele sabia. Aquilo era só o começo.